Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar de potência aplicada versus frequência. Será que a frequência que eu estou utilizando o meu alto-falante muda qual potência que eu posso aplicar? Tudo isso e muito mais. Já se inscreve no canal para você não ficar por fora de nenhuma dica que vai ajudar você não só a economizar na hora da compra, como também aumentar a durabilidade do seu sonho. Então eu faço humildemente esse convite para você que nos acompanha. Fique inscrito no nosso canal. Nosso canal é totalmente independente, ou seja, nós não recebemos patrocínio de nenhuma marca, justamente para tudo que a gente citar aqui ser embasado em conceitos reais, ser embasado na verdade e poder ajudar você a montar o seu som, seja som automotivo, som profissional, som residencial, com os melhores equipamentos, com os melhores ajustes e com as melhores dicas. Conhecimento é tudo, meus queridos. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, por que eu estou fazendo um vídeo a respeito disso? Bom, tem um aluno meu de consultoria, quero mandar um salve para ele, prata finíssima, meu amigo Lucas. O Lucão quis montar um Panzer numa caixa cornetada, bacana e tal, só que ele queria para tocar frequência de subgrave. Ele tinha ali aquela paixão pelo Panzer justamente por um vídeo que eu fiz lá das antigas, falando, pô, o Panzer é um dos poucos alto-falantes que tem, de fato, 2.500 RMS, com aquele imã gigantesco, aquela panelona, né? E de fato ele tem. Calma, não se acanhe, não vão achar que esse vídeo aqui é uma questão assim, uma campanha difamatória para o Panzer. Todo mundo que tem Panzer aí fez uma excelente escolha, desde que esteja ciente da especificidade dele. Então vamos lá, só fazendo aqui a abertura do tema. O que acontece? Todo alto-falante ele vai ter uma faixa de frequência na qual ele foi projetado para tocar mais, ou seja, aquela potência do Panzer, por exemplo, 2.500 watts RMS, é uma potência que você vai conseguir de fato aplicar até o dobro em programa musical, mas não é numa frequência baixa. E aí é que está o pulo do gato, porque o que acontece? Como a gente vê lá, alto-falante de 18, de 21 polegadas, a princípio, a gente pensa, pô, mas 21 polegadas vai dar um subgrave do caramba porque vai ter muito deslocamento, certo? Nem sempre. Por que eu estou batendo nessa tecla aqui logo no começo do vídeo? Olha só, vamos comparar, por exemplo, aqui um parâmetro muito simples que eu já citei nos vídeos das antigas, meus queridos, que é o parâmetro Xmax. O Xmax ele é feito por uma equação, né, através da altura do gap e a altura da bobina. Inclusive, para você, raizeira, eu vou deixar um vídeo a respeito de como você calcula, vai estar ou desse lado ou desse lado, de como você calcula o Xmax real de um alto-falante, porque tem alguns fabricantes que usam uma fórmula, outros usam outra. Então, nesse vídeo que vai estar em um desses dois lados aqui, você vai aprender a realizar esse cálculo, beleza? De forma a saber o parâmetro Xmax, tanto de uma fórmula quanto de outra, e ver ali o que o seu fabricante está colocando naquele produto. Mas voltando aqui, ó, vamos pegar aqui outro alto-falante da Aeros, que teoricamente não foi feito para subgrave, mas ele tolera melhor um regime de potência mais alto no subgrave do que o Panzer, inclusive, que é o SDS 2.7, um exemplo, tá? Podia ser o exemplo o Eros SDS 800, o Eros SDS, enfim, que são muito parecidos. Olha só, a altura da bobina é 31 milímetros do SDS e o Xmax dele 12 milímetros, ok? Vamos ver aqui do Panzer. A altura da bobina 29 milímetros, opa, tem a bobina, então o Panzer tem a bobina um pouquinho mais fina. Sim, meus queridos, ele tem uma bobina um pouquinho mais estreita em termos de altura, não é espessura, tá? E sim a altura da bobina. Isso resulta no Xmax de 1,25 milímetros a menos do que o SDS. Então o Xmax dele é 10,75. Tá, Bruno? Mas você sempre diz pra gente que a gente não pode olhar um parâmetro isoladamente.
Exatamente, porque se a gente fosse olhar, por exemplo, olha só, a FS do Panzer de 21, 27 Hz, dá pra gente falar, pô meu, então eu vou colocar 30 Hz para tocar nele. Será que não? Né? Ah, cara, não é bem assim que funciona. Pelo fato dele, embora ter, né, a frequência de ressonância dele baixa, vai permitir que ele simplesmente vibre com mais facilidade naquela frequência, porque é uma ressonância natural daquele conjunto, com aquele peso e aquela densidade mecânica, por assim dizer. Então, dentro desse contexto, ele tem ali 27 Hz de ressonância. Se ele tivesse, por exemplo, uma bobina mais alta e que resultasse também no X-Max, porque não adianta nada, ele só ter a bobina alta e ter um gap também muito alto. Aí o X-Max fica baixo do mesmo jeito. Mas se ele tivesse uma relação bobina-gap que permitisse ele de fato descer bastante, ou seja, um X-Max aí de uns 18 milímetros, 15 milímetros, para trabalhar legal como um sub na prática, aí sim poderíamos aplicar esses 2.500 RMS, ou até o dobro que seria em programa musical, né? 5.000 watts RMS nele em programa musical, em frequências de low bass, em frequências ali que permitiriam ele tocar muito subgrave. Bruno, quer dizer então que o Panzer não toca subgrave? Não. Quer dizer que ele não foi feito especificamente para isso. Então o regime de potência ele deve ser alocado aonde ele tem maior eficiência. Infelizmente, agora uma crítica aqui ao manual dele. Infelizmente, no manual nós não temos aqui uma curva de resposta, né, para nos dar uma acurácia de onde ele tem ali uma resposta maior, uma resposta mais fidedigna. Então fica assim, mesmo nessa questão interpretativa das entrelinhas dos parâmetros. Então você está vendo aqui, ó, que o X-Max dele é mais baixo. É só esse o indicativo, assim, é claro, o QTS dele também é o QTS baixo, indica que ele não vai sintonizar com facilidade nas frequências baixas, mas o que mais denuncia aqui que ele não foi feito especificamente para subgrave é apenas o X-Max dele aqui, que nos mostra que também a questão da altura da bobina, que ele não pode de fato excursionar muito. Então, ele vai responder subgrave? Vai, mas de modo que você vai priorizar a resposta do grave mais cheio, grave por volta ali dos 60, 70 Hz. Então é como tem um inscrito aqui do canal das antigas, nem sei se ele está inscrito, mas que está meio sumido, o Samuca. Uma vez eu fiz um vídeo falando alguma coisa nesse sentido sobre o Panzer, aí ele foi lá e falou assim, ah, pô, o Panzer é um Hammer de 21 ou 18 polegadas. Não deixa de ser, não deixa de ter essa pegada assim atípica para a impressão que ele fornece de tocar. Então ele dá aquela impressão que ele vai descer muito, mas na prática não desce tanto. Por exemplo, o SDS 2.7 aqui que a gente pegou como referência, que tem a bobina com 31 milímetros e o X-Max de 12, vai conseguir sintonizar frequências mais baixas e vai, quem sabe, até tolerar um regime de potência mais alto do que o Panzer em frequências baixas. Porque o que acontece quando a gente pega um alto-falante que tem o X-Max relativamente baixo e joga frequência de sub-low ali? Ele vai deslocar para fora do fluxo magnético aquela bobina e aquela bobina vai ferver ou embaixo ou em cima e ela vai queimar parcialmente. Então, o que acontece? Quando você força aquele alto-falante a trabalhar num regime diferente do qual ele foi projetado para trabalhar, você promove danos mesmo em potências relativamente baixas. Quando a gente queimou o Panzer aqui fazendo o teste de sub-low, a gente estava utilizando o limiter em 80 volts, tá? Então 80 volts em programa musical dá mais ou menos ali 1.600 watts num falante de 4 ohms, ou seja, 1.600 watts em programa musical. Potência que um de 800 RMS poderia suportar tranquilamente. Porém, como não era a frequência operacional do Panzer, ele já sofreu. Vou pegar aqui uns exemplos de subwoofers de potência relativamente alta, né? Pegar aqui o FB 1200.
tá? Só para vocês terem uma noção, esse é um alto-falante específico para sub-low, e o X-Max dele, por exemplo, é 18,75 milímetros. Não indo muito longe também, bicho-papão, né? Bobina simples, 4 ohms, aqui de 1.200 watts. X-Max dele, vamos ver aqui, 15 milímetros. E agora, vamos pegar um exemplo aqui, até de um alto-falante com potência relativamente mais baixa, mas que é específico mesmo para o subgrave, que seria o FB 450 RMS. X-Max dele, aqui também, 13 milímetros. Todos esses aqui que eu citei, específicos para subgrave, ou grave ali naquela faixa mais baixa, possuem um X-Max mais alto. E outra dica também, às vezes quando você se depara com um sub, que o X-Max dele está ali na casa dos 10, 9 milímetros, existe. Mas geralmente é aquele sub mais voltado ali para dar aquela preenchida na frequência de 50 Hz para cima dentro do carro. Não é aquele sub para descer, para ter aquele grave extremamente estendido, aquele grave, sabe, aquele subgrave bem pomposo, por assim dizer. Não é a proposta de sub que tem um X-Max mais baixinho, tá bom? Agora vamos citar um exemplo aqui do alto-falante que tem o X-Max baixo, que suporta a potência dentro da frequência correta, mas se você colocar a frequência errada, ele não vai suportar nada. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, o alto-falante da Triton, o 10XRL 800. Pô, baita falante, aprovado aí, até o meu amigo também, o Tiagão lá do Paredão Estranho, aprova esse produto, é um produto muito bom. Mas se a gente observar os parâmetros dele aqui, o X-Max dele, cara, 4,7 milímetros. Quer dizer, ele foi feito para excursionar bem pouco mesmo, que ele é um alto-falante de médio, então não tem sentido o alto-falante de médio ter um curso muito longo, então a relação gap e bobina é bem próxima, o que permite que ele excursione menos, sem tirar o alto-falante do campo magnético, sem tirar a bobina do campo magnético. Então, Bruno, quer dizer então que se excursionar além do X-Max, o alto-falante vai queimar na hora? Não, mas ele vai passar a suportar muito menos potência, porque ele vai estar trabalhando fora do campo magnético do conjunto dele. A bobina vai estar trabalhando fora. Então toda aquela energia elétrica que está sendo aplicada na bobina, ela não vai se converter em força mecânica pelo fato da bobina estar fora do campo magnético, do conjunto magnético do alto-falante, quando está ultrapassando o X-Max. Então a bobina saiu da interação com o campo magnético do ímã, a bobina passa a agir como uma resistência, porque ela não está gerando força cinética mais. Ela não, sem interação com o ímã, ela não gera essa força cinética, gera apenas calor e aí queima com muito menos potência suportada. É como se aquela bobina estivesse trabalhando fora do alto-falante, por assim dizer. Entenderam, meus queridos? Então, prestem atenção nesses parâmetros, aprendam a ler ali nas entrelinhas. É muito comum esse tipo de equívoco. Não estou dizendo que o alto-falante seja ruim, mas a questão da especificidade é outra. Esse é só um exemplo que a gente está citando. E você, sabendo disso, vai poder fazer uma escolha muito mais consciente para o seu sistema, vai poder fazer uma escolha muito mais coerente. Tá joia? Então a gente vai ficando por aqui. Aquele abraço, obrigado para você que ficou com a gente até o final do vídeo. Fica com Deus e até a próxima.